Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, onde nós estaremos meditando no seguinte tema: coragem para possuir a promessa. Coragem para possuir a promessa. E antes de entrarmos, amados irmãos, nas lições que iremos extrair desse texto, é interessante nós fazermos e darmos um panorama dentro de um contexto histórico, para nós nos situarmos aqui no texto que nós acabamos de ler. Então, amados irmãos, vejam só. Por volta do ano 1406 a.C., podemos ver aqui que o texto que nós acabamos de ler, o povo de Israel está prestes a cruzar o Rio Jordão após 40 anos de peregrinação lá no deserto. Como o texto diz no versículo 1, Moisés morreu, mas antes de Moisés morrer, ele deixou já Josué como líder, como seu sucessor. É bem interessante isso, amados, que as pessoas acham que às vezes Moisés morreu e depois foi que Josué foi posto no lugar de Moisés. Não, Moisés já ordenara a ele, preparando Josué para ser o seu sucessor. Voltem aí um pouco aí o livro de Deuteronômio, antes do livro de Josué. Veja só, Deuteronômio 34, o último capítulo. Capítulo 34 de Deuteronômio, que diz assim, eu vou ler só o versículo 5 e o 6 e depois o 9, que diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Para ganharmos tempo, veja o que é que diz aí o versículo 9 deste próprio capítulo. Diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, amados irmãos, vejam só, Moisés morreu, mas Moisés já deixou Josué como líder, como seu sucessor. Mas só que aqui Josué está entrando na terra de Canaã. Era uma terra habitada por povos poderosos. Mas Deus já tinha prometido a Abraão, cerca de 600 anos antes, está lá em Gênesis, capítulo 15, Gênesis 15, versículo 18 a 21, que a descendência de Abraão iria habitar em Canaã. E Josué aqui, podemos dizer, servo de Moisés, que ele serviu Moisés 40 anos no deserto também, não é? Era um líder militar e foi alguém que Deus escolheu para liderar esta conquista. Como nós lemos lá em Deuteronômio, diz que Josué estava com o quê? Cheio do espírito de sabedoria, mostrando-nos que o quê? Deus prepara as pessoas, né, para as funções que Ele deseja que o povo de Deus exerça em sua caminhada aqui na terra. Então, Josué é chamado por Deus para liderar Israel na conquista da terra prometida. E o desafio, amados, era algo gigantesco. Primeiro desafio, atravessar o Jordão. Depois, enfrentar as nações inimigas. E depois, conduzir o povo a tomar posse das promessas de Deus, que Deus disse que daria a cada tribo uma porção daquela terra. E quando nós vemos isso lá no final do livro de Josué, Josué cumpre a sua tarefa, é tanto que no capítulo 24
nós vamos chegar lá talvez, meditando no texto no livro de Josué, no capítulo 24, é tanto que Josué, depois de empossar todas as tribos, cada uma delas nas suas porções que Deus lhe dera, é tanto que ele diz, olha, vocês agora estão nas suas terras. Se vocês quiserem adorar outros deuses, sirvam. Se quiser adorar a Deus, continue servindo, que Deus vai continuar abençoando. E o povo diz, nós adoraremos. E Josué diz, vocês são testemunha, principalmente contra Deus. Meu ministério acabou aqui. Aí é quando ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos continuar servindo. Que maravilha, amados irmãos, esse livro aqui de Josué. Então, amados, esse texto aqui, no início do livro de Josué, nos apresenta princípios fundamentais para que nós, como povo de Deus agora, na nova aliança, enfrentarmos os desafios com coragem, com fé e com obediência. Então, quais são esses princípios, amados irmãos? Fundamentais para nós enfrentarmos os desafios com coragem, com fé e com obediência. Em primeiro lugar, eu vou destacar 5 princípios. Em primeiro lugar, nós devemos receber o chamado de Deus para as nossas vidas com confiança. Veja o que é que diz aí o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o primeiro princípio fundamental para enfrentarmos os desafios na nossa caminhada como povo de Deus, com fé, com coragem e obediência, é nós recebermos o chamado de Deus para as nossas vidas com confiança. E aqui, amados, Deus diz a Josué, meu servo é morto, levanta-te. A palavra levanta-te, aqui no hebraico, indica uma ação imediata. Se disponha para o serviço. Josué deveria assumir seu papel sem hesitação. Deus disse, olha, Moisés, a quem você acompanhou 40 anos no deserto, servindo a ele, agora é você. Meu servo é morto, levanta-te, se disponha. Josué deveria assumir seu papel sem hesitação. E Deus faz uma declaração para Josué, amados. Tu farás este povo herdar essa terra. Olha que responsabilidade, amados. É você, Josué, que vai fazer com que este povo aqui, herde a terra que eu prometi a Abraão, o vosso pai. A missão de Josué, amados, estava alicerçada na fidelidade de Deus e as suas promessas. É tanto que ele diz aí no versículo 6, olha o que é que Deus diz a Josué, no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Então, amados, Deus está mostrando aqui que a fé de Josué deveria estar alicerçada na fidelidade de Deus às suas promessas. Seja forte, Josué, seja corajoso. E no versículo 5, olha o que é que diz? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para Josué, meus amados irmãos? A minha presença, Josué, com você é garantida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Aqui, amados, esta
palavra que Deus transmite a Josué é uma palavra de segurança, que eliminava qualquer temor humano. Josué conhecia muito bem quem era Deus. Ele serviu a Moisés 40 anos, como ele e Caleb. E Deus assegura ainda mais no versículo 5: não te deixarei, nem te desampararei. E é interessante que essas duas palavras no original, deixar e desamparar, tem dois sentidos. Rafá aqui, que é deixar, implica no abandono parcial. E desamparar é abandono completo. É como que Deus estava dizendo: ó, eu não vou te deixar, nem vou lhe desamparar. Lhe desamparar. Eu não vou deixar você, Josué, em momento algum, nem parcialmente, nem abandono completo. Eu vou estar sempre com você, porque é você que vai fazer esse povo. Eu conheço, você é treinado, você é um militar, você sabe as estratégias para enfrentar os inimigos, mas o meu poder vai estar com você. Eu vou lhe dotar de sabedoria para que você faça com que esse povo herde a terra que eu prometi a Abraão. Meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso. Josué é chamado a confiar em Deus, lembrando que ele nunca o abandonaria, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, poderia contar com a presença de Deus em sua vida. E aqui, amados, eu quero fazer uma aplicação deste princípio para as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós devemos receber o chamado de Deus para as nossas vidas com confiança. Deus é o Deus da aliança. Ele não desampara, nem parcialmente, nem abandona completamente ninguém. Nós devemos confiar e recebermos este chamado alegremente, confiando em Deus, lembrando que Ele nunca abandonará o seu povo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis que iremos enfrentar. Certamente, amados, quando você vai ler aqui a história do povo de Israel no livro de Josué, nós podemos ver, Deus estava com o povo, Deus nunca abandonou, mas Deus também nunca deixou esse povo de braços cruzados. Deus sempre estava colocando esse povo na ativa para trabalhar, para ir à frente, caminhar. E assim também acontece conosco. Meu irmão, minha irmã, se toda a igreja tivesse ou pudesse ouvir e recebesse o chamado com a confiança como Josué recebeu aqui. Nós vivemos dias atuais, amados, que cada vez mais as pessoas, os cristãos, ao invés de encorajar mais uns outros, um ao outro, está trazendo palavra de desencorajamento. Mas nós, amados, nós vamos ver mais adiante que nós devemos estar estimulando cada um ao outro para as boas obras, para darmos continuidade à boa obra que Deus começou em cada um de nós. E assim um dia estaremos para sempre na Canaã celestial, um dia para sempre com Deus. Mas por enquanto nós estamos caminhando. Nós devemos receber o chamado de Deus com confiança, tanto para a minha vida como para a sua, porque Deus chama cada um para uma função. Este é o primeiro princípio fundamental para enfrentarmos os desafios com coragem, fé e obediência em nossa jornada cristã. Mas também, amados, há um segundo princípio que eu quero destacar, está aí no versículo 3 e no versículo 4 do texto, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, da terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite.
Amados, segundo princípio, nós devemos sempre confiarmos nas promessas de Deus. Deus está prometendo aqui a Josué e todo o seu povo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Os limites geográficos aqui são definidos por Deus, abrangendo desde o deserto até o Eufrates. E o que isso nos ensina? Revela, amados, a extensão da fidelidade de Deus. Para Deus não tem limites o seu poder. Aonde Ele quiser nos conduzir, aonde Ele quiser nos mandar, Ele vai nos enviar. A promessa de Deus é uma herança que exige ação. O povo deveria avançar para conquistar aquilo que Deus já tinha certo como vitória para a vida deles. Assim como Josué, nós devemos confiar em Deus, que Ele cumprirá todas as promessas em nossas vidas, mesmo quando enfrentarmos, seja qual for, a oposição que vier na minha e na sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou lhe dizer uma coisa: você, quando está fazendo o trabalho do Senhor com fidelidade, pode se preparar para que vai aparecer opositores para tentar lhe desestimular, para tentar que você se entristeça e tantas outras coisas, e você venha a esmorecer. Mas, meu irmão, toma um conselho aqui: se você está fazendo aquilo que Deus, você sabe que Deus determinou para a sua vida, continue firme, meu irmão, continue firme, minha irmã, confie nas promessas de Deus. Se Josué, amados, ao longo desse livro, se você ler esse livro aqui, o que Josué vai enfrentar, às vezes, de opositores que ele vai ter que enfrentar, mas ele tinha uma certeza, ele tinha uma confiança, que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Ele não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas continuasse olhando para quem? Para o Senhor que lhe vocacionou, lhe chamou. O chamado que Deus fez a Josué, ele deveria confiar que Deus cumpriria suas promessas na vida dele, mesmo quando enfrentasse a oposição. Assim é com a minha vida e com a sua também, meu irmão, minha irmã. Não esmoreça, não se entristeça, não cruze os braços depois que alguém vier tentar lhe entristecer, se opor a você. Se você está fazendo a coisa certa, continue firme fazendo o que Deus tem lhe ordenado. Se você tem convicção, se está de acordo com a palavra de Deus, continue, avance. É assim que nós devemos trabalhar na obra de Deus. E é interessante, quando nós vamos ver mais adiante, depois nesse livro, e todo o povo, né, passou a ouvir agora a voz de Josué. Por quê? Porque sabia que Josué era um homem temente a Deus, era um homem que falava, assim como Moisés lhe instruiu, que deveríamos ter fidelidade a Deus, confiarmos nas promessas de Deus. E Moisés morreu com essa esperança. Ele viu a terra prometida, ele não entrou, mas Deus confirmou a ele. Então, amados, segundo princípio, para nós continuarmos a nossa jornada cristã, que é fundamental, para com fé e coragem, continuarmos na obra do Senhor, nós devemos, em primeiro lugar, receber o nosso chamado com confiança em Deus. Segundo, devemos confiar nas promessas de Deus. E o versículo 8 nos mostra outro princípio. Não cesses de falar deste livro da lei.
Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar. Olha só que coisa interessante. O teu caminho e serás bem sucedido. Se você for parar, amados, a mesma orientação que Paulo dá a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A mesma coisa Deus diz aqui, de forma direta para Josué. Olha, Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o quê? Primeiramente, sabe o quê? O teu caminho. E você será bem-sucedido. Se alguém não ouvir, não guardar, não meditar e não fazer conforme esse livro está fazendo, continue fazendo. Porque o teu caminho vai ser bem-sucedido. E você vai, sabe o quê? Prosperar no seu caminho. Terceiro, amados, princípio fundamental para continuarmos na nossa jornada cristã, com fé, coragem e confiança em Deus. Nós devemos continuar meditando na palavra de Deus continuamente. Veja, amados, que Deus, Ele nos comissiona, faz um chamado, fala para nós confiarmos nas suas promessas, mas Ele diz também, não deixe de meditar nas minhas palavras. É uma ordenança de Deus. Não se aparte da tua boca o livro da lei. E aqui, amados, é como Deus está dizendo a Josué, olha, Josué, você medite. A sua meditação deve ser constante, de dia e de noite. A palavra meditar aqui é H, no hebraico, que quer dizer refletir, internalizar as Escrituras no seu coração. Olhe, Josué, reflita nas minhas palavras, internalize as Escrituras, as minhas palavras na sua vida. E também, você faça também, sabe o quê? Passe a ensinar também. Viva esta palavra, medite nela, reflita sobre ela. Fale, ensine regularmente esta palavra ao povo. Você como primeiro e depois fale ao povo. E Deus promete prosperidade a Josué. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus, amados, aqui, assim como promete a Josué, Ele promete prosperidade àqueles que vivem segundo a sua palavra. Você quer ser próspero, amados, espiritualmente diante de Deus? Viva a palavra segundo a verdade, segundo Deus quer. Cuide de fazer conforme está escrito. Não fique cobrando dos outros. Porque hoje, amados irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem uma coisa, que quando um pastor prega e traz uma mensagem, as pessoas logo questionam. Mas o povo não vive isto. Que não viva, uma palavra de Deus tem que ser pregada. Se o pastor não está vivendo, é problema dele. Seja Deus verdadeiro. E a palavra de Deus vai continuar a verdade. As pessoas ficam se desculpando porque os outros não praticam e não querem praticar. Mas, meus irmãos, a responsabilidade, primeiramente, é individual para cada um de nós. Eu e você devemos crer aqui no que Deus nos diz. Você, Josué, vai ser próspero no meu caminho, do teu caminho. E você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Medite, reflita.
Deixa a palavra fazer parte da sua vida. A obediência, amados, e a prática, a palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria. Ela que nos dá direção. Ela que faz com que sejamos bem-sucedidos em nossa caminhada cristã. Você quer ser bem-sucedido, meu irmão? Minha irmã, reflita na palavra de Deus. Medite, aplique a palavra de Deus para a sua vida e você vai ser um homem, uma mulher próspera espiritualmente. Você vai ser bem-sucedido, é promessa de Deus. Deus vai lhe dar discernimento, Deus vai lhe dar olhos espirituais para você contemplar o que é certo, o que é errado. As decisões que você tomar, que você vai tomar, Deus vai mostrar o que é certo e o que é errado. Tem coisa melhor do que isso, amados irmãos? Esse deve ser o fundamento principal de nossas decisões. Agora, amados, quando nós fazemos o contrário, nós não meditamos, nós não internalizamos essa palavra em nossos corações, e queremos que as coisas dê certo, não vai dar. Se as coisas não estão caminhando, não estamos sendo bem-sucedidos na obra espiritual, alguma coisa está errada. Porque nós não estamos o quê? Meditando, refletindo nessa palavra, internalizando a palavra de Deus em nossas vidas. Se não estamos sendo bem-sucedidos como cristãos, se nós não estamos aqui prosperando no nosso caminho espiritual, tem alguma coisa errada. Nós não estamos vivenciando a palavra de Deus como é para ser vivenciada. Irmãos, nós devemos continuar meditando continuamente na palavra de Deus. Obediência prática à palavra de Deus é essencial. Tem uma coisa nos nossos dias, amados, que eu vou lhe dizer uma coisa. E a palavra de Deus exorta a isso. É que o povo de Deus tem deixado de congregar como Deus quer que o povo esteja congregando. E eu não entendo, amados irmãos, as pessoas dizem, mas as coisas mudaram. Não é mais, a igreja não é mais como era antes. E, meu irmão, e antes era bom ou era ruim? Para mim foi o melhor tempo. Bom, quer dizer que o bom deixou agora ficou ruim? Não, irmãos. Quem mudou foi o povo. Mas Deus não mudou. Deus quer que o povo se congregue. Deus quer que o povo se reúna. Deus quer que o povo cultue a Ele. Deus quer que o povo aprenda junto a sua palavra. Quer que todos participem, desde o menor até o maior. Mas hoje, tem pessoas, tem líderes que dizem até assim, não pastor, hoje as coisas mudaram, não é como daquela forma mais como era antes não. Eu não concordo, irmãos. O culto continua sendo culto. Continua. Quer dizer que aquilo que era bom antes deixou de ser bom, ou se tornou ruim? Não, irmãos. A palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. Ela tem que continuar como é. Devemos continuar meditando na palavra de Deus. Obediência prática à palavra de Deus é essencial para o povo de Deus. Cuidem fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Não é as ideias humanas. O homem não pode mudar o que Deus deixou escrito. Tem que continuar. No livro está dizendo. Pode alguém dizer que os tempos mudaram? O tempo muda, mas Deus não muda. Vai ser a mesma coisa.
E eu fico meditando, amados irmãos, me lembrando daquele versículo que Jesus disse lá em Lucas: quando o Filho do Homem voltar, por acaso achará fé na terra? Mas antes, Jesus Cristo disse: Deus fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele. Deus tem os seus escolhidos, que está neste mundo, espalhado por todo o mundo, que clamam a Ele dia e noite, estão praticando a palavra, mesmo de forma que muitos não observam, mas está praticando em obediência a Deus. Meditemos, amados, na palavra de Deus continuamente. Este é o terceiro princípio. Mas tem o quarto princípio fundamental para continuarmos com coragem e com fé na obra do Senhor. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Quarto princípio. Eu e você, meu irmão, minha irmã, devemos ser fortes e corajosos diante dos desafios que vier nas nossas vidas. Deus manda que Josué fosse forte e corajoso. Forte aqui no original, no hebraico, é shazak. Implica firmeza. Tenha firmeza. E corajoso é amatz, sugere ousadia diante do perigo. Sejam ousados, tenham firmeza, confiem em mim, que os desafios virão. Quem não é forte, quem não é corajoso diante dos desafios, amados, vai fracassar. A força de Josué deveria vir da confiança, da presença de Deus, das promessas de Deus, e não em suas próprias capacidades. Deus repete aqui 3 vezes esta mesma coisa para Josué. Os irmãos observaram? Aqui no versículo 6, ele diz: ser forte e corajoso. Versículo 7 ele repete de novo: tão somente ser forte e muito corajoso. No versículo 9 ele termina: não te mando eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Não tenha medo não, Josué. Seja corajoso, seja ousado. Irmãos, quando você estiver triste, desanimado, o que nós mais precisamos, sabe o que é? É do encorajamento divino em nossas vidas. É importante o encorajamento espiritual vindo da parte de Deus. Essa coragem não é emocional, mas é espiritual, baseada na certeza que Deus ele é fiel na sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. Nós devemos ter essa certeza, irmãos. Nós devemos ser corajosos. Se surgem opositores, se surge uma coisa tentando atrapalhar você, lhe desanimar, não olhe para essas coisas, levante a cabeça, seja forte, seja corajoso. Se as pessoas não estão deixando Deus, não estão frequentando mais os trabalhos de Deus, deixa Deus tratar com essas pessoas, estimula essas pessoas, faça exortação. Se elas não vier, deixa Deus tratar com elas. Porque a palavra de Deus manda nós fazermos essa exortação. E essa exortação é para estimular, é para encorajar. Mas a sua parte faça, continue forte e corajoso na presença de Deus. Não desmarque aí, amados irmãos, tem um texto aí, abram comigo Hebreus 10, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10.
Nós sabemos que a carta aos Hebreus é uma carta que é escrita para judeus que foram convertidos ao cristianismo. E muitos judeus estavam querendo desistir, deixar a sua caminhada da fé cristã, a nova aliança, porque foi mudada a aliança. A antiga aliança passou, Cristo cumpriu todos os requisitos em nosso lugar. E agora a nova aliança está sendo inserida, mas haviam judeus dizendo que eles tinham que praticar também outras coisas do judaísmo. E o autor aos Hebreus vem estimulando esses irmãos hebreus que foram convertidos ao cristianismo para que eles não deixassem, não desfalecessem, não voltassem à antiga aliança, porque já passou, agora o que vale é a nova. E aqui o autor vai mostrar, a partir do versículo 19, que agora nós temos o quê? Olha o que é que ele diz, olha. Tendo, pois, irmãos, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrarmos aonde? Nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha, o que o autor está dizendo aqui aos cristãos convertidos, aos hebreus convertidos ali, os judeus convertidos, porque antigamente, para entrar nos santos dos santos, para interceder pelos nossos pecados, tinha que ter um sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que fazer intercessão, primeiramente pelos seus pecados, que ele era um pecador também, um sumo sacerdote. Se ele não fizesse isso, ele era fulminado. Mas agora nós não precisamos mais de sumos sacerdotes humanos para interceder por nós. Nós agora temos a intrepidez de ir direto a Deus, para a presença de Deus, rogar a Deus, para que Deus use de misericórdia. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como disse Pedro lá na sua carta. Não precisamos mais de sacerdotes humanos. Nós agora podemos nos dirigir diretamente a quem? A Deus. Aí ele continua, preste atenção. Aí quando chega no versículo 23, olha o que é que ele diz. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Aquela mesma promessa que ele fez a Josué lá. Preste atenção aqui, viu? Consideremos-nos também uns aos outros, olha só, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí vem no versículo 25, olha. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que esse dia se aproxima. Jesus Cristo está voltando. O povo de Deus que está deixando de congregar, a Bíblia manda, é para você fazer a admoestação, não deixar de congregar. Os crentes ali, judeus convertidos ao cristianismo, estavam deixando. O autor diz, não faça isso não, estimule-lhe, exorte eles, estimule em amor eles, para que eles venham voltar a congregar, porque Jesus Cristo já está voltando. Em outras palavras, lugar de cristão não é em casa, é congregado. Deus quer ver a sua igreja forte, unida, orando, louvando, ouvindo a sua palavra, pegando a palavra, crescendo em comunhão, crescendo nas boas obras. Deus quer isso, irmãos. Mas hoje, muitos não gostam quando você faz exortação para que estejam presentes nos trabalhos do Senhor. Eu sei que muitos irmãos têm compromissos até nos dias de trabalho da igreja, tudo bem, é justificável. Mas quem não tem? Você não fez uma confissão diante de Deus? E você ia lutar junto com o povo de Deus? Então, amados, da mesma forma, amados, que Deus, Ele nos exorta na sua palavra
A palavra que manda, não deixemos de congregarmos como é o costume de alguns. Aquilo que eu falava, o povo antigamente, isso faz 26 anos que Deus nos chamou, isso há 22 anos atrás, amados irmãos, essa igreja aqui, quando era pequena, dia de quarta-feira, era 50, 70 pessoas. Dia de oração era isso. Quer dizer que aquilo que era bom deixou, agora não presta mais, é? Não, irmãos. Temos que voltar, temos que ademoestar. O povo de Deus tem que estar na igreja, porque se o povo de Deus não estiver na igreja, estimulando uns aos outros, passando a amar, sabe por quê? Nós vemos tantas pessoas frias na igreja hoje, sabe por quê? É porque deixam de congregar, vem uma vez perdida no dia do domingo. Isso não é comunhão, isso não é relacionamento não. Ovelha é para estar junto de ovelha, rebanho do Senhor é para estar junto. Ovelha não sobrevive sozinha. Tem que estar junto. Quem é o nosso pastor? É Jesus Cristo. Nós somos ovelhas. Quem já pastoreou aqui ovelha? Eu já pastoreei. Tem uma experiência um dia de pastorear a ovelha para você ver como ela é? Deixa ela sozinha, não a demoeste não. Para ver o que é que ela faz? Ela vai descambar e daqui a pouco está perdida, irmãos. Ovelha é para estar junto do rebanho, aprendendo a amar, estimular uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. Por isso nós vemos tantos cristãos frios, apáticos. E de uma coisa que, amados irmãos, a gente fica sabendo, pessoas que até são intrigadas de outras pessoas. Como é que pode você ser uma ovelha de Jesus e ser intrigado de outros? Eu não suporto fulano, eu não suporto Betrano. Então, meu irmão, reveja, viu, seu cristianismo. Ou meu irmão ou minha irmã, reveja seu cristianismo. Eu não suporto olhar para irmão tal, para irmã tal, para irmão fulano. Eu falo com o fulano, olha, não sei como. Por isso que eu digo, amados, cristianismo é prática, é convivência, é relacionamento. Eu posso estar cheio de ensinamento, mas se eu não vivenciar, não aplicar a vida do dia a dia, não vale nada. Aquilo que eu aprendo na palavra, eu tenho que expressar, eu tenho que conviver, eu tenho que me relacionar, eu tenho que viver como Jesus andou. Jesus é o nosso maior mestre. Ele se relacionava com as pessoas. Devemos estar estimulando uns aos outros em amor, para as boas obras, fazermos ademoestações, porque o dia está se aproximando. Aí sim, quando vier esse grande dia que é Jesus voltando, aí pronto, aí agora eu quero ver aquelas pessoas que dizem que não suporta estar na igreja, porque não vem para a igreja porque não suporta irmão A. Quero saber como é que ela vai se relacionar um dia na glória com essa pessoa. Meus irmãos, em quinto e último lugar, é que nós devemos depender constantemente da presença de Deus em nossas vidas. Voltando ao texto lá de Josué, versículo 5 e o 9. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E no 9 diz: porque o Senhor, a parte última, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Quinto princípio e o último, fundamental para caminharmos com fé e coragem a nossa caminhada
que está proposta para todos nós. Deus promete: eu serei contigo. A presença de Deus é a maior fonte de segurança e força. A certeza da presença divina, com certeza, eliminará todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade. Não temas, nem te espantes. Irmão, quando vier alguém ou qualquer coisa tentar com que eu e você desista ou pare, não vá querer retaliar aquela pessoa. Porque às vezes nós temos esse senso de justiça própria. Nós queremos retribuir com a mesma moeda. Mas se você tem certeza que a presença de Deus está constantemente com você, não tem testemunha melhor do que Deus. Deus está vendo você. Deus está tentando, ou melhor, Deus está vendo quem está ali tentando obstruir você na obra que Ele colocou, desestimular você, se opor a você e tantas outras coisas. Deixa Deus ser a tua testemunha. Não vá querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Entrega ao Senhor, irmão. Às vezes nós queremos retribuir, né? Retaliar, né? A expressão aqui, não te espantes. E eu quero fazer uma aplicação aqui. Não te espantes. Amados irmãos, tem coisas na vida cristã que a gente ficamos até espantados, que nós esperamos algo de alguém que a gente jamais imaginávamos que aquela pessoa fosse fazer aquilo com você. Já aconteceu isso com você ou não? Deus diz: não te espante, viu? Não tenha medo. Não se deixe abalar pelas circunstâncias. Foi isso que ele disse a Josué. Deus, amados, está presente, não apenas naqueles momentos de vitória, mas também nos momentos de dificuldades, nos momentos de incertezas. Assim como Josué, nós devemos depender continuamente da presença de Deus, confiando que Ele é a nossa melhor testemunha. E nós podemos ver que lá na história, aqui no livro de Josué, Deus faz com que dá a ordem para destruir Jericó. E o povo fica tudo, obedece, faz tudo como Deus ordena. Depois tem uma derrota fatídica para uma cidadezinha chamada Ai. Não consultaram nem o Senhor, fizeram como achavam que era melhor. E foram destruídos por um inimigo muito menor. Porque não fizeram como Deus tinha orientado a fazer, como fez lá em Jericó. Um tal de Acã, né? Que estava no meio do povo de Deus, pegou das coisas condenadas, ocultou dos líderes lá do povo, mas Deus estava vendo. E quando Josué vai consultar para saber, por que, Senhor, essa derrota? Israel pecou. Tem coisa escondida no meio do povo de Deus. Se lembra do que Deus diz? Cuide de fazer tudo quanto eu lhe disser na minha palavra.
aí você vai ser bem-sucedido no seu caminho e você vai ser próspero. Mas se você não fizer, vai ser o contrário, vai vir derrotas. E finalizo, amados, dizendo o seguinte: aqui esse texto de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, nos ensina que avançar nas promessas de Deus exige coragem, fé e obediência. Deus nunca nos chama para uma missão sem nos equipar e nos sustentar. Assim como Josué foi fortalecido pela presença e pela promessa de Deus, devemos depender dele em todos os aspectos da nossa vida. E a aplicação que eu deixo para mim e para você é o seguinte: devemos responder ao chamado de Deus com confiança. Devemos meditar continuamente da sua palavra e internalizar a sua palavra em nossas vidas. Enfrentemos os desafios com força, com coragem, confiando na fidelidade de Deus. Devemos depender da presença de Deus, sermos constantes no Senhor. E cada vez mais a nossa fé possa aumentar naquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas. É que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, tudo isso um dia vai passar. Os cristãos devem perceber isso. Eu não sei como é que tem cristão colocando o seu coração ainda aqui, achando que vão viver toda a vida aqui nessa terra. Mas pastor, eu vou cruzar os braços? Não, não é isso. Você deve trabalhar, administrar, viver para a glória de Deus. Administre para Deus. Não esqueça de Deus. Deus é a primazia. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Cumpra os seus votos, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Está lá em Eclesiastes. Quando entrares na casa de Deus, tem cuidado a fazer um voto a Deus. Cuide de cumpri-los. Porque Deus não se agrada de voto de tolos. Será que Deus vai voltar atrás dessa palavra? Vai? Ele disse, eu creio que não. Então, amados, é esta palavra que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite. Que Deus nos estimule e que possamos estar nos estimulando uns aos outros a estarmos congregando, praticando as boas obras, estimulando uns aos outros em amor, como disse nós vimos lá em Hebreus. A estarmos suportando uns aos outros em amor, cumprindo o nosso chamado que Deus fez para mim e para você. Que Deus continue a nos abençoar e nos fortalecendo para a glória dele. Amém.